Capítulo 3 do livro de Gênesis. Você lembra? Lá no livro de 1 Coríntios 14:10 diz: no mundo existem muitas vozes, só que nenhuma delas faz, para a nossa vida espiritual não faz sentido. Olha só que interessante, capítulo 3, versículo 1: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Para aí, por favor, olha para o pastor. Agora uma serpente está conversando, tá vendo? Há muitas vozes, ó. Uma serpente está falando com Adão e Eva. Lá no outro livro fala que um jegue, ou uma jumenta, falou com Balaão. Olha só. Lá no livro de Êxodo diz que a sarça ardente em fogo falou com Moisés. Olha só. Lá no livro de Juízes diz que Salomão em sonho Deus falou com ele. Você vê que no mundo tem muitos tipos de voz. Tem a voz de Deus, tem a voz das drogas, tem a voz da bebida, tem a voz da prostituição, tem a voz da mentira, tem a voz do diabo e também tem a voz de Deus. Qual é a voz que a gente tem que ouvir? Aquela voz que vai nos levar a ter um encontro com quem? Com Deus. Aquela voz que vai levar a gente a ser beneficiado espiritualmente. Nós temos que ouvir aquela voz que vai trazer para a gente saúde, que vai trazer para a gente comunhão dentro de casa, que vai trazer para a gente harmonia com os nossos familiares, filhos, com a esposa, que vai trazer para a gente benefícios para a nossa saúde, a voz que vai trazer benefício para a nossa mente. Você vê que o menino estava falando assim: pastor, eu tenho desejo de morte. Uma voz está mandando ele se matar. E eu pergunto para você: essa voz vai levar ele ao reino dos céus? Não, essa voz vai levar ele para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que o suicida não herdará o reino dos céus. Quem está entendendo a palavra, faz assim. Está fácil para você entender ou não? Então, a voz do diabo é contrária à voz de Deus. A voz de Deus diz assim: seja fiel. A voz do diabo diz: engana. A voz de Deus diz: seja verdadeiro. A voz do diabo fala assim: mente. A voz de Deus diz assim: seja honesto. A voz do diabo diz: ludibria só hoje. A voz de Deus diz: qualquer pecado leva ao inferno. A voz do diabo diz: eu posso pecar aqui com um pecadinho assim, Deus perdoa. Quem está entendendo, pastor? Está fácil para você entender ou não? Então a voz da serpente na cabeça da mulher, lá no paraíso. Olha o que a serpente falou para ela. Vamos ver o que a serpente falou. É assim que disse Deus. Olha o que a serpente falou. É assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher. Olha só, Deus falou assim, ó: do fruto das árvores do jardim podemos comer tranquilamente, olha na igreja. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocar nele, para que não morrais. Por gentileza, levante a cabeça e olha para o pastor. A serpente usando a palavra de Deus. A mulher conhecia a palavra de Deus, porque Deus tinha falado com ela. E Deus fala com você. Quando você vai mentir, Deus, antes da mentira, você é tocado pelo Espírito Santo para não fazer. Antes do pecado, você é tocado pelo Espírito Santo para não fazer aquilo. Mas a rebeldia e o desejo de ouvir o diabo é tão grande que começa a ir contra a palavra de Deus.
Você vê que a mulher sabia direitinho. Não, Deus falou que a gente pode comer tudo, menos daquela árvore que está lá no meio. Falou para a gente nem tocar nela, que se a gente tocar não morrer. Olha o que a serpente falou para ela. Veja só, que interessante. Então, versículo 4: a serpente disse à mulher: certamente que não morrerei. Por favor, levante a cabeça mais uma vez. A serpente disse assim: certamente que você não vai morrer, porque Deus não vai matar ninguém. E a serpente sabe disso. Deus vai matar alguém? Não. Só que a desobediência trouxe consequências. Toda vez que a pessoa desobedece a palavra de Deus, toda vez que a pessoa desacredita da palavra de Deus para acreditar na voz do diabo, ela sofre consequências. Um exemplo: a mulher, a serpente falou: não morrereis. Acompanha comigo o versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante, a serpente estava falando nesse momento a verdade. Está vendo? A palavra da serpente convenceu ela de que a palavra de Deus não valeria a pena. E o diabo todos os dias tenta te convencer a não seguir a palavra de Deus, porque não vale a pena. Mas entenda, um dia Jesus vai voltar, e todas essas pessoas que acham que a palavra de Deus não vale a pena irão queimar eternamente no inferno, junto com o demônio que está conversando na cabeça dela. Quem está entendendo, pastor? Então, ela acreditou na voz de quem? Da serpente, e não deu ouvidos à voz de Deus. Sabe o que aconteceu? Veja bem, o Senhor falou assim: ó, já que vocês tocaram no fruto que eu falei para não tocar, eu vou expulsar vocês do jardim. Expulsou Adão e expulsou Eva. O Adão, ele falou assim: ó, eu não te dou mais nem uma gota de água para você beber, e também não te dou um caroço de nada para comer. Agora você vai comer do suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Está vendo o duro que a gente dá para comer? E quando você não trabalha, você pode observar, se tem um mendigo sentado na rua, passando fome, passa na frente dele milhões de pessoas, verdade ou mentira, e ninguém estende para ele o quê? A mão. Eu estou falando besteira? Não é porque Deus não é bom com ele, mas é porque ele está sofrendo as consequências de ter dado ouvidos à voz do diabo, porque Deus não faz de ninguém mendigo, Deus faz da pessoa mais que vencedor. Glória a Deus. Por isso que você deve ouvir a voz do Espírito Santo, que vem do altar para abençoar a tua vida. Quem está entendendo? Porque na hora que você está precisando, ninguém estende a mão, ninguém, mas opiniões você escuta de todos os lados. A única voz que você tem que atender é a voz do Espírito Santo. Quem entendeu? Levante a mão assim.